Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de língua portuguesa de hoje eu vou apresentar a última parte sobre as figuras de linguagem. Então são as duas últimas categorias que estavam faltando aí para finalizar esses vídeos sobre figura de linguagem. Então se você curte esse tema, fica comigo até o fim desse vídeo. Bora pra vinheta? Trata-se de recursos de linguagem que utilizamos com o objetivo de alterar os sentidos das palavras e/ou expressões. Quando alteramos o campo semântico e os sentidos das palavras e expressões, criamos as figuras de pensamento. As figuras de pensamento são: a antítese. O uso de palavras com sentidos opostos é outro possível recurso para fortalecer o discurso e deixar um ponto de vista ainda mais claro. A antítese é justamente o contraste que ocorre quando os termos estão bem próximos e acentuam a expressividade do período. Curiosamente, a antítese é o marco da escrita barroca, tida como a arte do contraste, mas ainda tem espaço na escrita atual, principalmente no contexto digital. O contraste, além de enfatizar o sentido das palavras, esclarece que a divergência entre elas é o que garante, de certa forma, o argumento colocado. Paradoxo. O termo, formado pelo prefixo para, que indica contrário a, e o sufixo doxa, que quer dizer opinião, é consagrado pelos filósofos e seus sentidos vão além do uso da escrita. Apesar de ser parecido com a antítese, o paradoxo é uma figura de linguagem usada para transmitir sentidos opostos em uma mesma construção sintática. As duas ideias devem estar na mesma frase para expressar essa contradição lógica e geralmente estão lado a lado. No exemplo acima, o paradoxo é produzido pela oposição lógica das palavras prender e soltar. Outros bons exemplos são: o riso é uma coisa séria, o melhor improviso é aquele que é mais bem preparado, e o amor é ferida que dói e não se sente, de Luís de Camões. Gradação ou clímax. Ao pensarmos na apresentação de ideias, a gradação é uma figura de linguagem que propõe a organização das palavras de acordo com a progressão, ascendente ou descendente, dos conceitos. O clímax é obtido com a gradação ascendente, enquanto o anticlímax é a organização de forma contrária. Personificação ou prosopopeia. Personificar é atribuir características humanas e qualidades a objetos inanimados e irracionais. Também parece pouco usual, mas acontece mais do que imaginamos. É comum conceder sentimentos, ações, sensações e gestos físicos e de fala a objetos. No trecho do poema, a prosopopeia é percebida no ato de dar ação à casa que teria a qualidade de espiar os homens. Ironia. Na ironia, o interlocutor diz uma coisa, mas o significado é outro. Ela é muito conhecida e utilizada no dia a dia, mas ainda pode gerar certa confusão, principalmente na língua escrita. É utilizada para se expressar de forma sarcástica ou bem-humorada, além de servir como disfarce ou dissimulação. Apóstrofe. Trata-se da figura utilizada para invocação ou chamamento. Também é usada para indicar surpresa, indignação ou outro sentimento. Um exemplo muito comum é a expressão "Minha Nossa Senhora", usada quando alguém se espanta com algo. Alusão. A alusão é um recurso utilizado para fazer referência ou citação relacionando uma ideia a outra, o que pode ocorrer de forma explícita ou não. Ao fazer referência a um acontecimento, pessoas, personagens e outros trabalhos, a alusão ajuda no entendimento da ideia que se deseja passar. No caso do exemplo acima, o objetivo é explicar tamanha paixão que uma pessoa sente pela outra. Quiasmo. O quiasmo ocorre quando existe um cruzamento de palavras ou expressões, fazendo com que elas se repitam. Geralmente é usado para enfatizar algum feito. Um bom exemplo de como ele é usado no dia a dia é: ele quase não sai de casa, vai de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. As figuras sonoras são recursos estilísticos que consistem na exploração dos sons para produzir efeitos de sentido. As figuras de linguagem da categoria sonora são: cacofonia. Na cacofonia, a junção de duas palavras, as últimas sílabas de uma, mais as sílabas iniciais da outra,
pode tornar o som diferente e criar um novo significado. Ela é percebida ao falar com um som fazendo parecer algo diferente do que realmente foi dito. Nos versos acima, a cacofonia acontece logo no início. Alma minha. Veja mais alguns exemplos de cacofonia que podemos produzir até mesmo sem perceber no dia a dia. Onomatopeia. A onomatopeia é um recurso utilizado com o objetivo de reproduzir um barulho, som ou ruído. É muito usada em histórias. No trecho do poema acima, a onomatopeia tic-tac se refere ao barulho que o relógio faz. Aliteração. Aliteração é quando se faz a repetição do som de uma consoante na mesma frase. É usada para dar ênfase ao texto e para criar trava-línguas. Ela tem a sonoridade como base, o que ajuda a ditar o ritmo. Exemplos bem conhecidos de aliteração. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Ou, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Assonância. A assonância é parecida com a aliteração, mas ocorre quando existe a repetição da vogal tônica ou de sílabas com as mesmas consoantes e vogais distintas, como no exemplo em destaque, em que há a repetição das mesmas consoantes com vogais diferentes. E apesar de não estarem restritos à oralidade, os recursos sonoros em textos escritos podem complicar um pouco mais a compreensão do texto e por isso não são tão aproveitados. Paranomásia. Consiste no uso de palavras iguais ou com sons semelhantes, mas têm sentidos diferentes. Um exemplo de como ela é utilizada no cotidiano é o velho provérbio quem casa, quer casa, no qual a mesma palavra diz respeito ao casamento e à moradia. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa última parte de figuras de linguagem, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever no canal e de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe o seu like, compartilhe, deixe seus comentários com sugestões e opiniões aí sobre os vídeos e também não esquece que a gente tá com uma enquete aqui, tá? Sobre qual vai ser a primeira resenha aqui do canal. Vai ao ar no dia 25 de maio. Então nós temos 3 opções aí para vocês escolherem. Então pode usar a enquete aqui ou os comentários aqui ou lá nas minhas redes sociais. Quem me segue pode estar comentando lá também. Se você ainda não me segue, olha aqui na descrição que tem tudo lá, tá bom? Um beijo grande, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!